Tá aqui, meninas, no meu desenho que eu fiz ontem de noite, né? A gente fez esse relâmpago McQueen aqui de prendedor de cortina. Vou deixar a fotinho aqui do lado para vocês verem como que ficou esse prendedor de cortina. Tá aqui o desenho que eu fiz, né? Ó, desenho e o relâmpago McQueen aqui de frente. E ficou um prendedor de cortina, tá, meninas? Essa rolinha eu já gravei, vou deixar aqui em cima também, ou aqui embaixo eu vou deixar a aulinha dela, né? No final do vídeo também vou deixar a aulinha dela, aí vocês vão ver, aqui em cima a aulinha, embaixo também vou deixar o link, e no final do vídeo a aulinha. Então tá, meninas, vou fazer agora o peso de porta, né? A primeira aulinha foi do prendedor de cortina, ó, só coloquei uma fita aqui atrás para prender a cortina, já deixei o modelinho para vocês verem aqui em cima, né? E agora, a partir do meu desenho, eu vou fazer o carrinho de feltro também, que ela quer peso de porta. Então, eu vou recortar todo em volta dele aqui, e daí a gente vai passar pro feltro. Então, a aulinha desse aqui já tem, tá, meninas? Então, é só vocês entrar no canal que já tem a aulinha aí. Mas eu vou deixar aqui embaixo, no final do vídeo, vai ficar essa aulinha também, tá bom? Esse aqui vai ser o meu molde no feltro. Depois a gente faz os desenhos do relâmpago McQueen, né? Vamos ver como é que vai ficar. Já vou fazer as rodas aqui. Rodas já, ó, do carro. Então, deixa eu cortar reto aqui. Que esse aqui vai ser o modelo das rodas, ó, tá um pouquinho maior, mas não tem problema. Vamos dar uma diminuída só aqui. Rodas. São duas partes que eu vou fazer, tá? Essa e outra, depois eu vou fazer a parte de cima aqui. Ó, gente, deu pra entender aí? Ficou duas partes, tá vendo? As rodas, mas é claro que eu vou ter que cortar dupla, né? Então, eu tenho que cortar mais duas rodas pro lado de cá. Gente, eu não tô tirando medida não aqui, tá? Só tô cortando aqui, ó. Não tô tirando nada de medida. Depois eu tiro a medida e deixo lá pra vocês o molde lá no meu Facebook, lá, quem quiser. Tá? Até ficou menor, ó, vou ter que fazer maior. Que essa aqui tá maior, essa aqui tá menor. Ó.
10 centímetros, meninas, de largura. Deu um pouquinho menos, mas pode fazer 10, ó. Tá? 10 centímetros aqui de largura que a gente vai pôr aqui em volta, ó. Vocês já vão entender o porquê que eu cortei 10 centímetros aqui de largura. Fiz as minhas 4 rodinhas, né? Porque é 4 desse lado e 4 do outro lado, então são 4. Só tem que costurar, tem que cortar 8 rodinhas, né? 2, 4, 6, 8, tá? É o meu primeiro carrinho que eu tô fazendo, tá, meninas? De feltro. Eu já fiz um de tecido, mas não era o Relâmpago McQueen, então é o meu primeiro carrinho do Relâmpago McQueen aí, tá? Cortei esse aqui porque eu vou, ó, costurar em volta, vai ser a frente, ó, do meu carrinho. Então, eu vou costurar aqui, ó, todo em volta do meu carrinho, tá? Ó, por isso que eu cortei essa tira, porque vai ficar a parte de cima aqui, ó, do meu carrinho, tá? Então, vou costurar aqui. E depois eu vou costurar aqui, nessa parte aqui, ó. Deu pra entender aí? Eu vou costurar, daí vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, meninas, tá dando pra entender aí, ó, como é que vai ficar, ó? Ó. Vou alfinetar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Ó, meninas, tá vendo? Ó. Aqui vai ser a parte de cima do carrinho. Ó. Tô alfinetando só pra vocês verem aí como que vai ficar. Ó, meninas, eu costurei na máquina, mas se vocês quiserem fazer o pontinho caseado, pode fazer. Fui costurando bem devagarzinho, só pra vocês verem como é que ficou, tá? Eu fui virando na máquina e fui costurando assim, ó, bem devagarzinho, tá? Pra fazer bem certinho, ó. E depois vou passar um zigue-zague aqui pra segurar. E aqui eu vou ter que... Aqui, deixa eu ver se eu vou ter que cortar. Não, ó, eu só vou virar aqui, bem devagarzinho também, ó, pra encaixar a costura, ó, tá vendo? Eu tenho que ir cortando pra fazer os cortes, daí eu vou virando o tecido, ó. Tá vendo o jeito que fica aqui o tecido? Então, eu tenho que ir costurando bem devagarzinho pra ficar certinho. Deixa eu desvirar aqui pra vocês verem como que vai ficar, ó. Tá vendo? Vai ficar o formato do carrinho. Então, tem que ir costurando bem devagarzinho, ó. Fui virando o tecido aqui, ajeitando, ó. Que nem aqui, ó, vou ajeitar agora, ó, pra mim costurar, ó. Então, eu tenho que virar o tecido, ó. Ó, tá vendo? Pra costurar, ó, como é que ele fica ali, ó. Eu vou virando o tecido bem devagarzinho e passando na máquina pra ficar bem certinho aqui as dobrinhas, tá bom? Eu parei aqui só pra vocês verem que tem que ir costurando bem devagarzinho, virando o tecido na posição certa, ó, porque ele tem muita curva, e costurar, ó, como é que ele fica por dentro ali, tá vendo? Ó. Ó, meninas, tá vendo? Costurei ali, ó, ó. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado, ó, né, ó, vou pegar ali, ó, e eu vou fazendo isso aqui, ó, costurando na máquina bem devagarzinho, e vou virando, ó, o tecido, ó, ó. Vou virando o tecido, encaixando, ó, tá vendo? Aí, vou costuro e vou virando o tecido, ó. Tá vendo? Pra ele ficar igual aqui, ó. Bem costuradinho, ó. Tá? Depois eu vou costurar as rodinhas, vou passar um zigue-zague aqui antes de costurar a rodinha. Vou passar um zigue-zague aqui na minha rodinha aqui, ó. Daí, depois, eu vou costurar ela aqui, ó. Ó, como eu vou costurar ao contrário, né,
daí fica difícil. Vou alfinetar aqui, vamos alfinetando aqui, ó, meninas, ó. Vou virando o tecido, ó, tá vendo, ó? Virando o tecido pra vocês entenderem. E alfinetando. Que tem as curvinhas, né? Do tecido, ó. Virando. É teste de paciência aqui. Ó. Vou pôr um bem aqui. Ó, meninas, essa parte é bem chatinha de fazer, né? Porque desse lado aqui, ó, beleza, eu costurei fácil, porque eu costurei, né, do lado direito, né? Agora aqui, como é o lado esquerdo, daí fica mais fácil, então, fica mais difícil. Então, por isso que eu tô marcando, porque eu tenho que vir daqui com a costura, né? Então, não dá pra vir com a máquina daqui, né? Até dá, só que daí eu tenho que virar ao contrário pra não amassar aqui, né? Então, é melhor eu costurar desse lado. Não sei se tá dando pra vocês entenderem. Por isso que eu tô alfinetando toda a voltinha e marcando aqui, ó, onde tá as dobrinhas do carrinho. E essas dobras aqui, ó, né, esses cantinhos eu tô marcando aqui pra mim saber. Ó, como eu vou virando aqui o tecido, ó. Viro e alfineto pra ficar bem certinho. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Que aqui é uma dobra. Essa parte aqui é chatinha de fazer. Mas por isso que eu tô falando pra vocês, tem que costurar bem devagar. Tô marcando onde tá as dobras. Porque o tecido vai ficando todo feltro, né? Ó, tá vendo lá como o tecido vai ficando lá atrás? Então, por isso que eu tenho que costurar aqui essa parte e marcando. Porque é bem chatinho de costurar essa parte aqui, ó. Ó, ficou a ponta ali, ó. Agora, eu tenho que pegar o tecido e virar, ó. Ó. Viro, ó, ó. Tá vendo? Pra ficar bem certinho. Ó. Tá vendo como é que ficou, ó? Daí tem a dobrinha aqui do tecido, por isso que eu tenho que costurar desse lado aqui, ó. Onde tá o alfinete. Pra ficar bem certinho, igual esse aqui, ó. Por isso que aqui eu até marquei os cantinhos, né, ó. Onde tem as partes que tem que virar, ó. Aqui tem que virar, daí é só curva, ó. Costuro, paro aqui, viro pra cima. Costuro, faço uma costura reta. Por isso que eu marquei, ó. Costuro pra baixo, costuro, aí arredonda, ó. Arredonda, cantinho pra cima, cantinho reto, cantinho viro pra cá, cantinho pra cima, porque é o formato do carro aqui, né, ó. Ó, as curvaturas, ó, aqui, cantinho, sobe, cantinho pra cá, cantinho. Vocês vão ver, só essa parte aqui. Essa parte foi bem fácil porque é a primeira parte, mas a segunda parte, como que é da esquerda pra direita, daí fica mais difícil, por isso que eu alfinetei. E vou costurar bem devagarzinho pra ficar bem certinho esse lado também. Por isso que eu alfinetei com calma, ó. O tecido, ele vai ficando todo, ó, tá vendo? Na hora de costurar, então tem que costurar bem devagarzinho. Como é feltro, né, se fosse um tecido mais leve, tricoline, que eu fiz um carrinho de tricoline, aí é mais fácil, que o tricoline é molinho, né?
Eu fiz um carrinho de tricoline, vou botar a fotinha aqui do lado para vocês verem. É mais fácil de fazer essas curvaturas aqui, porque o tecido é mais mole. Mas como o feltro é mais durinho, então ele é ruinzinho de costurar na máquina, por causa dessas dobrinhas, né? Se não tivesse tanta dobra, quando é costura reta, beleza. Mas como tem tanta curvinha aqui, por isso que eu alfinetei. Daqui vai da esquerda para a direita, por isso que eu alfinetei aqui para mim costurar bem certinho, tá? Ó, meninas, tá vendo? Costurado, tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem como que vai ficar. É só do lado esquerdo que a gente tem que alfinetar, porque fica bem ruim, que como é do lado esquerdo, né, pra costurar, ele é mais chatinho. Mas, ó, aqui ficou a parte de cima do carrinho. Ó, tá vendo? Mas eu vou passar mais uma costura só. Ó, tá vendo? Aqui eu vou costurar do ladinho aqui agora, ó, por dentro, pra fazer outra parte, né, do carro, ó. Tá vendo? E depois eu só vou fazer, cortar mais um aqui pra fazer o fundo, tá? Mas ó como é que tá ficando o nosso carrinho. Tá? Ó, ficou o formato do carrinho, parece uma bota, né? Ó, depois vocês vão ver como é que vai ficar o carrinho. É a primeira vez que eu faço com feltro, que o feltro é mais duro de costurar, com o tecido tricoline, tecido mais leve, é mais fácil, tecido de algodão, né? Porque não é tão grosso. É que o feltro é mais grosso. Mas vocês podem fazer o ponto caseado, que daí é mais fácil também, com o ponto caseado vocês não vão ter todo esse trabalho. Vai ter um pouquinho de trabalho, mas acho que não vai ser tanto na máquina, né? Daí depois eu só vou cortar um tecido pra costurar aqui embaixo também, tá? Ó, meninas, costurei as janelinhas aqui, tá? Costurei não, colei, daí vou passar um zigue-zague, que nem eu fiz aqui, tá? Já cortei os olhinhos e vou colar aqui também e vou passar um zigue-zague, por isso que eu não fechei ele, tá, meninas? Mas quem quiser depois só colar, não tem problema, eu vou passar um zigue-zague, tá? Vou colocar aqui a boquinha dele também, ó, tá? Então, eu vou colar tudo para depois eu fechar, tá? Porque daí eu vou passar um zigue-zague. Como eu vou costurar, tá? Quem quiser passar o pontinho lá, o caseado, pode fazer o caseado. Mas eu vou colar primeiro, até vou arrumar essa boquinha que tá muito grande. Colei aqui as janelinhas, ó. Fiz janelinha de feltro, colei primeiro, passei uma colinha pra mim depois costurar, né? E fiz um raio aqui também, ó, mas não se preocupe que eu vou deixar esse molde lá no meu Facebook para vocês pegarem, ó, tá? Esse molde aqui lá no meu Facebook, vou deixar o Facebook aqui embaixo para vocês pegarem esse molde lá no meu grupo do Facebook. Tá aqui o raio, vou cortar o raio, vou colar tudo em volta, meninas, primeiro, para passar o zigue-zague, daí vou mostrar para vocês. E a gente já vai finalizar ele. Tudo costurado, meninas. Passei um zigue-zague, mas quem quiser fazer seu pontinho caseado pode fazer, tá? Agora, também já costurei as rodinhas, costurei tudo em volta. Eu costurei aqui, né? Mas não costurei atrás, né? Tirei a primeira bolinha e costurei, né? Quem quiser colar também pode colar. Só vou fazer um cortezinho aqui atrás, meninas, e encher. Depois eu costuro e colo
no meu carrinho, tá bom? Ó como é que ficou por dentro. Costurei tudo. O raio eu vou colar. E a boquinha também eu vou colar, porque senão fica muita coisa para costurar. Quem quiser fazer no tecido mais molinho, é mais fácil de fazer e não enche de bolinha, né? Tô fazendo no feltro aqui, porque não tinha tecido vermelho. Esse é o primeiro que eu tô fazendo, então vamos ver como é que vai ficar. Ó, meninas, alfinetei todo o fundo para costurar. E ele ficou todo costurado. E agora, como que a gente vai abrir, gente? Passar, virar do lado avesso. Vou fazer um corte aqui no meio. E vou abrir e virar ele do lado certo. Só cortar aqui, ó. Fazer um cortezinho aqui e vou virar do lado avesso. Não tem problema abrir, meninas. Depois a gente vai fazer o acabamento aqui de baixo, tá? Eu vou abrir bem, porque eu tenho que encher de areia, né? E como é um peso de porta... Façam de tecido, porque de tecido também não fica tão grosso, tá? Tô fazendo no feltro, mas no tecido fica mais leve de costurar. É a primeira vez que eu faço esse carrinho, Relâmpago McQueen. É uma encomenda, não fica 100% a primeira vez, né, que a gente faz. A segunda vez fica melhor. Então, me perdoem aí, mas é porque como eu ia gravar, ia fazer, daí eu queria gravar um videozinho já pra pôr no meu canal. Mas acho que vai ficar bem bonitinho, ó, meninas. Só vou ajeitar ele aqui e vou finalizar com vocês. Vou lá embaixo agora, meninas, e vou pôr um saquinho de areia aqui dentro. Se eu fosse fazer de tecido, eu ia fazer ele duplo, tá? Que nem eu faço meus pesos de porta, de gato, eu faço tecido duplo e forro, que o tecido que eu uso tricoline é mais fino. O de feltro até é mais grossinho, mas dá pra fazer, que se você for fazer com tecido, faça tecido duplo. E o teu forrinho, daí vocês, é só costurar, né, duplo, né, todo tecido costurar duplo. E eu faço forrinho de TNT, que daí é mais barato e fica mais fortinho o tecido de vocês. Como aqui é feltro, né, agora eu só vou pôr um saquinho aqui dentro, vou encher de areia pra gente finalizar, colar as outras coisas, porque daí com ele cheinho vai ficar melhor de finalizar, para vocês terem uma visão melhor do carrinho. Olha aqui, meninas, enchi de areia. Agora, ó, tá vendo ali, ó, saquinho, botei numa sacolinha. Vou vir com a agulha, costurar tudo aqui em volta e depois eu só vou cortar um feltro quadrado e colar em cima, para dar o acabamento igual esse aqui, ó. É um dos meus pesos de porta que eu faço acabamento embaixo. Fica bem bonitinho o acabamento, ó. Deixa eu abaixar aí pra vocês, mas fica bem bonitinho o acabamento, tá bom? Vai ficar igual. Ó, meninas, costurei, depois eu só venho com a cola quente e, ó, como que vai ficar, tá bom? Posso colocar um quadrado maior também, para proteger bem o fundo. E vamos para o nosso acabamento. Tá dando pra ver, meninas? Ó, que lindo que tá ficando.
Aí a gente só arruma a areia, né? Assenta a areia bem direitinho. E agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Olha o acabamento como eu faço dos meus pesos, como fica bonito, tá? Que eu colo o feltro embaixo. Esse é meus gatos, pesos de porta que eu faço. Esse é enfeites e esse é peso de porta. Tem uma aulinha aí no meu canal, quem quiser se interessar, só entrar aí vendo os moldes desses gatos, tá? Olha que lindo que fica, eu faço conjunto, as pessoas às vezes usam como enfeites, nem usa como peso de porta, mas olha que lindos. Tá bom, meninas? Entrem em contato comigo, vou deixar aqui embaixo o link para vocês entrarem no WhatsApp que eu vendo. Mas vamos finalizar aqui, né, nosso carrinho. Vou cortar aqui ainda e vou fazer um enchimento ainda de... Mas olha como é que tá ficando o nosso carrinho. Agora só vou finalizar ele aqui, ó, colar, né? Essa parte eu vou colar. E daí, ó, como é que vai ficar o nosso carrinho. Que lindo! Olha, amei! Esse é do outro lado e esse é deste lado. É que o feltro tem um ladinho, né? Vou cortar um pedacinho aqui. Olha como tá ficando lindo, meninas, nosso carrinho. Eu vou pôr enchimento aqui nas rodinhas ainda, mas só para vocês verem como que eu tô fazendo aqui, tá? Passando cola, pode ser cola quente. Vou fechar minha janela aqui que tem umas crianças brincando ali. Daí tá fazendo barulho aqui. Ó, meninas, eu fiz um teste aqui com ele cheio, a rodinha cheia e a rodinha vazia, sem nada, que eu costurei tudo em volta, né? Eu abri aqui, ó, tá vendo? Pra encher de espuminha. Vocês podem fazer ele cheinho, ó, vai ficar assim, cheinho, que daí eu vou colar, né? Ou dá pra fazer só assim, só sem encher também, porque como é um peso de porta, ó, só sem encher vai ficar só o detalhe, ó. Fica legal também, tá bom? Então vamos lá, meninas, finalizar. Eu troquei aqui meus faróis, vou colocar farol amarelo, né? Olha que lindo que tá ficando. A primeira vez que eu faço, hein, gente? Pra primeira vez tá ótimo, né? Depois a gente vai acertando, é claro, né? Faz uns... Mas olha, pro primeiro carrinho, tá ótimo! Bom, eu sou especialista em peso de porta, né, meninas? Faço uns moldes, uns pesos de porta lindos aí, se vocês quiserem conferir aí no meu canal, tá? Olha que lindo! Tá maravilhoso isso aqui? Ah, tá maravilhoso demais! Especialista em peso de porta. O primeiro aqui saiu ótimo. Claro que tem alguns errinhos, né? Mas pro primeiro tá ótimo o meu peso de porta, meninas. Primeira vez que eu faço, fiz o molde. Vou deixar o moldezinho lá no Facebook para vocês. É claro que se eu tivesse feito recortes aqui, ó, né? Ó, aqui eu vou ajeitando por causa da areia, né?
Mas olha só como ficou lindo. Olha, não ficou lindo? Pro primeiro, meninas, tá maravilhoso. É claro que o segundo sai melhor, né? Se vocês fazerem de tecido, vai ser bem melhor fazer de tecido, porque daí o tecido não enche de bolinha e é mais fácil de costurar. Deixa eu virar a câmera aqui, meninas, para vocês. Olha eu aqui, ó. Oi! Olha aí que lindo, meninas, que ficou. Eu amei. Ficou lindo, ó. Tá lá, eu fiz os prendedores de cortina, que ela pediu para fazer o prendedor de cortina. E o peso de porta, especialista Rosirene, por favor. Sou especialista em peso de porta. Olha que lindo os meus pesos de porta. Tenho aí aulinha no canal, ó, que vocês estão perdendo, meninas. Tem bastante peso, não é só esse aqui. Aqui embaixo eu vou deixar a playlist dos meus pesos de porta para vocês verem que eu faço. Lindos! Especialidade minha em peso de porta. Olha, tanto é que, olha que lindo. Pelo primeiro que eu fiz, meninas, não ficou maravilhoso isso aqui? Olha, que lindo! Vou vender esses aqui, porque daí eu fiz os... Ela queria pro quartinho do neném, né? Do menininho dela. Fiz o prendedor de cortinas aqui. E agora, olha que maravilhoso esse peso de porta. Arrasei! Olha que lindo, tá? Tenho várias aulinhas de peso de porta aí para vocês. Me diz nos comentários se vocês gostaram pro primeiro que foi. Tá lindo, tá maravilhoso. Meu relâmpago McQueen aqui, tá? Vou deixar aqui embaixo a playlist para vocês dos meus pesos de porta. Entrem aí no meu canal, que vocês estão perdendo bastante aulinha. Tenho bastante aulinha no canal. Olha aqui, meu quarto, meninas, com meus quadrinhos que eu fiz para enfeitar o meu quarto. Minha máquina de costura, mas tá uma bagunça ali, né? Porque eu tava costurando, ó, a bagunça que tava. Minha boneca Tilda. Vou deixar aqui embaixo, então, meninas, o meu Facebook para vocês pegarem o moldezinho. E eu vendo os moldes dos meus pesos de porta, esse que eu vendo. Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo também. E a playlist com as minhas aulinhas dos meus pesos de porta aí, tá bom? Diz aí nos comentários o que vocês acharam do meu peso de porta aí do Relâmpago McQueen. Eu amei, ficou perfeito. Claro que com o tecido ia ficar mais fácil de costurar, né? Mas eu quis fazer de feltro aí para ver se eu ia conseguir. De feltro é mais ruinzinho de costurar, meninas. Tecido é melhor, que o tecido é mais fino. Tá bom? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Meu nome é Rosirene, sou de Curitiba e tenho bastante aulinha no canal aí que vocês estão perdendo, meninas. Olha que lindo que ficou, amei! Beijo, tchau!